Vamos lá para a correção da lista de exercícios sobre a velocidade escalar média. Tá? Nessa número 1, olha o que ele está falando para a gente. Um ônibus percorre uma distância de 1000 metros em 200 segundos. Determine a velocidade média desse ônibus. O que nós estudamos semana passada? Falamos que a velocidade média de um carro, de uma pessoa, de qualquer coisa que se locomova, vai ser sempre uma distância dividido pelo tempo. O percurso que ela percorreu, que a gente vai chamar de ΔS, dividido pelo tempo que ela fez esse percurso. Velocidade média vai ser sempre em quilômetros por hora ou metros por segundo. Bem, a distância que esse ônibus percorreu, ele está afirmando no enunciado que é de 1000 metros. Bem, distância 1000 metros, então vai ser o nosso ΔS. Ó. Coloquei do nosso lado esquerdo. ΔS igual a 1000 metros. Em 200 segundos. 200 segundos foi o tempo que esse ônibus usou para fazer essa distância, né, para percorrer essa distância. Então, o nosso ΔT, que representa o tempo, 200 segundos, entrou aqui nessa linha de baixo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir essas informações na nossa fórmula. Velocidade média igual a distância dividido pelo tempo. Então, vamos substituir aqui na linha de baixo. Ó. Velocidade média é o que a gente precisa encontrar, a gente não sabe. A distância 1000 metros, a gente vai substituir na linha de cima, que representa o nosso numerador, dividido pelo tempo que ele fez esse percurso, que é 200 segundos aqui. Ficou assim. Podemos simplificar aqui, ó. Vamos cortar um zero com esse zero com esse. Aí a gente vai observar que vai sobrar 10 dividido por 2. Vamos dividir 10 por 2, então. Isso vai dar 5, certo? Então, 5 metros por segundo vai ser a velocidade média desse ônibus. Ele vai percorrer uma distância de 5 metros a cada segundo. Tá? Então, essa aqui ficou a resposta da número 1. Vamos para a número 2. Número 2 está um pouquinho mais contextualizada, mas é bem tranquila também, olha só. Um carro inicia o seu movimento e, passados 10 segundos, encontra-se na posição 170 metros. Então, essa aqui foi a informação inicial que ele deu. Ó. O tempo T1, tempo inicial, que a gente pode chamar de T1, é igual a 10 segundos. Tá? Quando se passou 10 segundos, ele estava na posição 1170 metros. Então, nossa posição inicial, né, 170 metros aqui. Tá? A gente pode chamar aqui de P1. No instante 45 segundos, encontra-se na posição 300 metros. Então, aqui a gente pode associar ó, o tempo T2, tempo final, igual a 45 segundos. Nesses 45 segundos, a posição dele é 300 metros aqui. Tá? Então, essas aqui são as informações que ele teve. Aí ele pede o seguinte, determine a velocidade média desse carro, em metros por segundo. Como aqui a gente tem tempo inicial, tempo final, posição inicial, que é 170 metros, e posição final, para a gente encontrar esse tempo, para a gente encontrar essa distância, a gente precisa subtrair a posição final menos a posição inicial e o tempo final menos o tempo inicial aqui. Então, olha só, o nosso ΔT, final 45 segundos, inicial aqui 10 segundos. Então, 45 menos 10, 35 segundos foi o tempo total que passou nesse intervalo. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para a distância. Posição final que ele parou aqui, 300 metros, menos a posição inicial, que é 170. Bom, 300 menos 170, a gente vai encontrar aqui 130 metros. Temos o nosso tempo, nosso intervalo de tempo, e temos também o nosso intervalo aqui da posição, quanto que esse carro conseguiu se locomover nessa estrada, 130 metros. Só a gente pegar agora e substituir isso na fórmula. Sublinhar a fórmula aqui embaixo. Velocidade média igual a distância que o carro percorreu, dividido pelo tempo. Então, aqui 130 metros, dividido por 35 segundos. E nessa divisão aqui, vamos ver quanto que a gente vai encontrar. 130 dividido por 35 segundos vai dar uma dízima periódica que a gente vai arredondar, tá? É 3,61
Esse 1 ele vai repetindo infinitamente, tá? Então vamos arredondar, vamos botar um valor de aproximado aqui. Como aqui está em metros e aqui está em segundos, né? A unidade de medida que ele pediu em metros por segundo, então está tudo certo. Então esse carro vai apresentar uma velocidade média de aproximadamente 3,61 metros a cada segundo. Então essa aqui foi a resposta número 2. Vamos lá para o número 3. Uma bicicleta percorre uma distância de 10 km em 2 horas. Determine a velocidade média dessa bicicleta em quilômetros por hora. O que a gente tem aqui? Nós temos a distância que ele deu foi direta, tá? A gente nem precisa, né, ficar subtraindo, final de inicial ele já deu distância direta aqui, então o nosso ΔS vai ser 10 km. E o tempo que ele fez esse percurso, que a gente vai chamar de ΔT, foram 2 horas aqui. Então, essas aqui são as informações que a gente tem e que a gente vai substituir na fórmula. Então, vamos lá. Velocidade média, distância que é 10 km, dividido pelo tempo, que são 2 horas. 10 dividido por 2, a gente vai encontrar 5 km por hora, já que a gente está trabalhando aqui, né, com quilômetros a cada hora, que é exatamente o que ele pediu. Então, 5 km por hora vai ser a velocidade média dessa bicicleta, e essa vai ser a resposta da número 3. A número 4 está um pouquinho contextualizada também, mas também dá para a gente fazer, ó. Uma moto inicia o seu movimento. Passados 100 segundos, encontra-se na posição 1.700 metros. Ó. Então, botamos aqui ó, o tempo inicial, a gente pode chamar de T1, e a posição inicial aqui, P1, 1.700 metros. No instante de tempo, 300 segundos, encontra-se na posição 4.200 metros. Determine a velocidade média da moto em metros por segundo. Então, temos aqui tempo final e tempo inicial. Temos a posição final e a posição inicial. Então, vamos subtrair. Tempo final menos tempo inicial. Então, vai ser 300 menos 100. Então, aqui subtraindo, a gente vai encontrar o tempo de 200 segundos. Tá? 300 menos 100, 200. Fazer a mesma coisa para a posição, que representa o ΔS. 4.200 menos 1.700. Subtraindo aqui, a gente vai encontrar 2.500 metros, que vai ser a distância desse percurso, certo? Vamos agora substituir isso na fórmula. Vou botar a fórmula aqui nesse cantinho, ó. Velocidade média igual a distância dividido pelo tempo. Velocidade média dessa moto vai ficar distância 2.500, né? Dividido pelo tempo, que é 200 segundos. Podemos cortar aqui, ó, um zero com esse zero e esse zero com esse zero aqui. Agora, se a gente dividir 25 dividido por 2, a gente vai encontrar aqui 12,5. Vamos botar aqui, ó, 12,5 metros por segundo. Isso aqui vai ser a resposta nessa número 4. Essa vai ser a velocidade da moto. 12 metros e meio, né, que ela vai percorrer a cada segundo. Essa número 5, ó, uma pessoa caminha com uma velocidade média de 5 km por hora. Então aqui ele já deu a velocidade média dessa pessoa. Esse problema está um pouquinho diferente dos outros. Atravessando uma avenida de 15 km. Quanto tempo ela vai gastar para atravessar toda essa avenida? Então aqui ele deu a velocidade média, que a gente chama de VM, 5 km a cada hora. Ele deu a distância dessa avenida, né? Distância, a gente sabe que é o ΔS, então ΔS aqui, 45 km. E ele está pedindo para a gente encontrar o tempo que essa pessoa vai gastar para atravessar toda essa avenida. Só a gente substituir na fórmula. Vai ficar um pouquinho diferente, a gente tem a velocidade média aqui, ó. A gente tem a velocidade média, que é
5 km por hora, então a gente vai substituir aqui no lado esquerdo, certo? A gente tem a distância, que é 15 km, a gente vai substituir aqui. E o tempo que a gente não sabe, a gente vai repetir. Então, vamos fazer isso na linha de baixo aqui, ó. Então, aqui vai entrar 5 km. Igual a distância, que é 15, certo? Dividido pelo tempo aqui, que é o que a gente quer encontrar, é o nosso ΔT. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem número de um lado, a gente tem número do outro, a gente tem o tempo dividindo aqui, a gente tem uma fração, olha. Coloca um aqui e vamos multiplicar cruzado. Vamos multiplicar o de cima pelo de baixo, que vai ser igual à multiplicação do de baixo pelo de cima. Então, 5 vezes ΔT vai dar 5 ΔT, que vai ser igual a 1 vezes 15, que dá 15. Esse 5 que está junto com ΔT representa uma multiplicação, né? Então, ele vai passar dividindo. Então, o nosso ΔT, o nosso tempo, vai ser 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, a gente vai encontrar 3, né? 15 por 5 dá 3 aqui. Como a gente está trabalhando aqui em quilômetros por hora, então, consequentemente, o nosso tempo vai ser em horas. Essa pessoa vai levar 3 horas, né, para percorrer toda essa avenida, que tem uma distância de 15 quilômetros, uma vez que ela está andando, caminhando com uma velocidade média de 5 km por hora. Tá? Então, tempo de 3 horas aqui, encontramos a resposta número 6. Vamos lá para número 5, desculpa, vamos lá para número 6 agora e última. Um motociclista gasta um tempo de 2 horas para fazer um percurso da cidade A, certo? Até a cidade B aqui. Então, a cidade A, ele saiu aqui do ponto A, percorreu com a moto dele, né? Até chegar aqui nesse ponto B, ele gastou 2 horas, né? Ele não deu horário, mas podia ser 6 horas da tarde, chegaria aqui às 8 da tarde. Ele pode ter saído às 7 da manhã, chegado às 9. Não importa a hora, mas ele deu horário aqui, né? Que ele gastou para sair da cidade A até chegar a B. Isso que a gente precisa. Em uma velocidade de 60 km por hora. Então, aqui a gente tem a velocidade média em km por hora, certo? 60 aqui. Qual a distância da cidade A até a cidade B? Bem, o que a gente tem? A gente tem o tempo, vou botar essas informações nesse cantinho aqui. A gente tem o tempo, que a gente chama de ΔT, 2 horas. A gente tem também a velocidade média dessa pessoa, né? Desse motociclista. A velocidade média é 60 km a cada hora. E ele está pedindo para a gente determinar a distância dessa cidade A até essa cidade B. Quantos quilômetros tem dessa cidade até essa? Então, a gente precisa encontrar aqui a distância que é representada pelo ΔS. Isso aqui a gente não sabe. Essas aqui são as informações que a gente tem. A gente vai substituir na fórmula. Bem, a velocidade média a gente tem, né? Isso aqui a gente tem. Então, isso aqui a gente vai substituir o 60. Certo? O tempo a gente tem também. O nosso ΔT, ó, a gente sabe que é 2 horas. E a distância, que é o ΔS, a gente não sabe. Então, a gente vai repetir, né? Então, vamos substituir aqui na linha de baixo. Aqui substitui 60, igual ΔS a gente não sabe. E o tempo, 2 horas, a gente coloca aqui embaixo. Vamos multiplicar cruzado, né? Já que a gente tem número de um lado, número do outro. Então, completa com 1 aqui e vamos multiplicar o de baixo pelo de cima, que vai ser igual a multiplicação do de cima pelo de baixo. 1 vezes ΔS vai dar 1 ΔS, né? Ou só ΔS. Não tem necessidade de colocar o 1 aqui na frente. A gente pode colocar só assim. Então, esse vezes esse entrou aqui, que vai ser igual a 60 vezes 2, que vai dar 120. Bem, ΔS é distância, né? Distância só pode ser em quilômetros ou metros. Como a velocidade está em quilômetros por hora, então, consequentemente, a distância precisa ser em quilômetros. Encontramos aqui a distância entre as duas cidades. Ela tem uma distância aqui de
120 km da cidade A até a cidade B.